Oi gente, bem-vindos de volta ao nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto bastante importante para os profissionais de engenharia e que também é bastante polêmico, que é sobre a função de analista de engenharia. Então fica comigo que o vídeo de hoje está cheio de informações importantes para você. Oi gente, bom, então vamos falar aqui sobre esse assunto que dá pano pra manga, tá? Para que a gente possa compreender a respeito dessa questão da função de analista de engenharia, é necessário que a gente veja o que está escrito na lei. E existe uma lei que discrimina as atividades do profissional de engenharia, que é a Lei número 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Então, o que essa lei fala a respeito dos profissionais de engenharia? Ela discrimina de uma maneira bem ampla as principais atividades, que são elas: o desempenho de cargos, funções e comissões em entidades estatais, paraestatais, autárquicas e de economia mista e privada, o planejamento ou projeto em geral de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas, transporte, explorações de recursos naturais e desenvolvimento da produção industrial e agropecuária, estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica, ensino, pesquisa, experimentação e ensaios, fiscalização de obras e serviços técnicos, direção de obras e serviços técnicos, execução de obras e serviços técnicos e a produção técnica especializada, industrial ou agropecuária. Então, o que acontece? As empresas, elas têm autonomia para designar o nome dos cargos da maneira que elas quiserem. Portanto, você pode ter analista de engenharia, analista de produção, analista de manufatura. Do jeito que a empresa quiser colocar o nome, ela pode colocar. Então, por que há tanta discussão a respeito dessa questão de analista de engenharia? Por conta do que a lei diz a respeito da designação da profissão de engenharia. Por isso que eu comecei lendo as atribuições de um profissional de engenharia, porque você precisa saber o que caracteriza esse profissional, quais são as atividades que, uma vez desempenhadas, elas significam que aquilo dali é uma atividade de engenharia, né? E vocês podem notar que eu não estou falando aqui de engenharia de produção especificamente. Na lei, você tem as atribuições gerais para o profissional de engenharia. Bom, então, o que a seção 3 da lei fala a respeito do exercício ilegal da profissão? Então, diz o seguinte: firma, organização ou sociedade que, na qualidade de pessoa jurídica, exercer atribuições reservadas aos profissionais da engenharia, arquitetura e agronomia, com infringência do disposto no parágrafo único do artigo 8º desta lei. E aí eu vou ler agora o parágrafo único do artigo 8º para poder fazer o fechamento do entendimento, ok? Então, no parágrafo único do artigo 8º, diz assim: as pessoas jurídicas e organizações estatais só poderão exercer as atividades discriminadas no artigo 7º, que é o artigo que discrimina as atribuições de um profissional de engenharia, que eu li no início desse vídeo, com exceção das contidas nas alíneas A, com participação efetiva e autoria declarada de profissional legalmente habilitado e registrado pelo Conselho Regional, assegurados os direitos que esta lei lhe confere. Justamente a questão da empresa exercer funções ou atividades de engenharia sem um profissional habilitado. Então, o que isso significa? Se você, como empresa, como indústria, como fábrica, como o que for, né? Você está ali exercendo atividades de engenharia, que são aquelas atribuições que eu li aqui. Você está fazendo desenvolvimento de processo industrial, você está trabalhando com cálculos e performances de atividades relacionadas
à indústria ou à agropecuária, né? Você está otimizando um processo, você está otimizando um produto dentro do escopo das atividades de engenharia, logo você tem atividades de engenharia dentro da sua empresa. Então, para fazer essas atividades, você precisa que o profissional que esteja ali executando-as seja um profissional engenheiro. Então, o que isso significa na prática? Na prática, significa que a empresa só pode colocar pessoas nas atividades de engenharia, pessoas que forem engenheiras. Ou seja, dentro do seu contrato ali, a empresa tem que não somente pegar os seus documentos, mas também recolher o seu registro, né? E o seu diploma. Ela tem que ter isso com ela. Por quê? Porque ela tem que reconhecer que ali, dentro daquelas atividades que ela está exercendo de engenharia, existe um profissional habilitado para poder executar isso. Então, quando o fiscal for passar ali, a primeira coisa que ele vai observar olha, eu quero essas funções aqui, né? Analista de qualquer coisa ou engenharia de qualquer coisa, são os profissionais de engenharia que estão executando? Deixa eu ver a documentação. E aí pede junto ao RH justamente o seu diploma, os seus certificados, né? E principalmente o seu registro no conselho, que tem que estar ativo. Então aí eu tracei agora 2 paralelos importantes. Primeiro, a responsabilidade do engenheiro quanto à profissão do engenheiro. E segundo, a responsabilidade da empresa em relação à execução de atividades de engenharia. Você só pode trabalhar com atividades de engenharia se você for um engenheiro. Se uma empresa está dentro dela, ela possui departamentos nas quais ela está desenvolvendo atividades de engenharia, quem estiver desenvolvendo atividades de engenharia ali naquele departamento tem que ser um engenheiro. Portanto, concluindo a pergunta se existe ou não existe analista de engenharia, não existe a função de analista de engenharia. Esse termo, para mim, é um termo que não faz o menor sentido, tá? Na prática, você até pode ter essa titulação, essa função, porque as empresas são livres para poder colocar o nome que elas quiserem na função. Entretanto, ela tem que colocar ali naquela função um engenheiro. Consequentemente, ela tem que respeitar o piso salarial do engenheiro. Uma vez que você lê a lei, fica muito claro que se você executa atividades de engenharia dentro da sua empresa, você precisa ter um profissional habilitado. Se você precisa ter um profissional habilitado, você precisa pagar o piso. Se você precisa pagar o piso, para que você vai colocar o nome daquela função de analista de engenharia? Já coloca como engenheiro, né? Não faz sentido nenhum. Porque normalmente as empresas colocam esse nome, analista de engenharia ou analista de produção, qualquer outro analista, né, de alguma coisa, porque o piso salarial do analista é inferior ao piso salarial do engenheiro. E assim ela pode pagar menos por uma atividade que é de engenharia, né? O que acontece muito é que as empresas, principalmente as multinacionais, elas trazem de fora as titulações de funções da matriz, né? Que normalmente fica fora do Brasil. E fora do Brasil, não existe, em alguns lugares até existe, mas não existe formalmente a profissão de um engenheiro de produção. E por que agora eu tô tocando no assunto do engenheiro de produção? Porque normalmente as funções designadas como analistas de engenharia são justamente as atribuições de um engenheiro de produção. E aí é que tá, dentro de muitas indústrias e empresas, você tá ali justamente levantando dados, analisando os dados, porque a análise é uma das atribuições de um engenheiro. Só que não é só uma análise em si. O engenheiro analisa, o engenheiro toma decisões, ele toma ações em cima
daquele cálculo realizado, né? E aí ele otimiza, ele modifica alguma coisa num processo ou num procedimento ou até mesmo em um produto. Então, isso significa que você, como engenheiro, você não está só analisando, né? Porque o escopo de um analista vai somente na análise, ele não pode tomar nenhuma ação ou decisão em cima daquilo dali. Nem muito menos dar um parecer ou uma direção, né? Nada disso. Uma profissão de analista é uma profissão que somente analisa. Então, você não pode fazer estudo, você não pode fazer desenho técnico, nada no qual você tenha que aplicar uma técnica ali, que é justamente a atribuição da profissão de um engenheiro. E se você hoje está exercendo atividades de engenharia e está como analista, a primeira coisa que você tem que observar é se você está pagando ou não o seu conselho. Regularize-se no seu conselho. É a primeira dica que é a mais importante que eu dou para você, tá? Em segundo lugar, se a empresa não está te pagando o piso salarial, ela está na irregularidade. E aí eu entendo, e é por isso que esse vídeo é um vídeo bastante polêmico, que ninguém quer se indispor com a empresa na qual está trabalhando, correto? Então vale a pena, talvez, se você tiver um gerente ou um coordenador que você confie, conversa com ele a respeito do seu trabalho, verifica se você pode conseguir um aumento, alguma coisa que te regularize mediante o piso salarial. Porque a verdade é que você está exercendo a profissão de engenharia, você só está com um nome que não está dando a entender isso. E aí muita gente pode se perguntar, mas Ana, uma empresa pode ou não pode pagar o piso? Pela lei, ela tem que pagar o piso. Se a pessoa estiver exercendo as atividades de engenharia, ela é obrigada a pagar o piso salarial. E não significa, exercer as atividades de engenharia não está diretamente relacionado ao cargo, que foi aquilo que eu falei. Pela lei, a lei entende que se você está desenvolvendo atividades de engenharia, você tem que ser um engenheiro e ponto. É bem direto, é bem reto, não tem segundas interpretações, tá? Você tem que ser um profissional habilitado. E aí, o que acontece, né? Bom, infelizmente a gente sabe que as fiscalizações não acontecem de maneira regular como elas deveriam acontecer. E, obviamente, sempre vai existir algum CNPJ que vai querer usar disso para poder pagar menos, sabendo que deveria estar pagando o piso salarial. Ou, às vezes, essa CNPJ simplesmente está atuando na inocência. Eu sei que pode parecer difícil, mas acontece muito, né? Todos nós estamos suscetíveis a cometer erros e enganos. Porém, é um risco e um risco muito alto que ela corre. Eu vou deixar aqui para vocês, no link do canal, um caso de um profissional que estava executando atividade de engenharia e que processou a empresa por não estar recebendo piso salarial. Ah, tá, tudo bem, mas o que isso significa, né? Qual a importância disso? A importância disso está no que o juiz compreendeu a respeito da lei. Ele deu causa de ganho para o profissional e determinou que a empresa pagasse para esse profissional toda a diferença de salário que não foi paga durante todos os anos em que ele estava trabalhando ali como profissional de engenharia. E isso determina uma jurisprudência. Significa que se você processar a sua empresa por não estar pagando o seu piso salarial como engenheiro e você está exercendo as atividades de engenharia, muito provavelmente você vai ganhar essa causa. E aí, num mundo tão conectado como o que a gente tem hoje, onde as informações circulam tão rapidamente, onde é mais fácil você preservar a sua reputação do que você tentar, né, justificar o que aconteceu, é importante que as empresas compreendam a responsabilidade social, né, de governança, já que a gente está falando tanto sobre ESG ultimamente,
a responsabilidade em cima dos profissionais que estão ali dentro da empresa dela. Então, atividades de engenharia são atividades que causam um risco. Não é porque você não está na engenharia civil construindo uma obra que significa que o seu trabalho de balancear uma linha de produção é menos impactante para um operador que está ali trabalhando. Ele pode, por exemplo, desenvolver uma lesão por esforço repetitivo, dependendo da carga de trabalho que você tiver balanceado para ele. E aí? Né? E isso é uma atribuição de um profissional de engenharia de produção. Por isso que existem os conselhos, por isso que existe esse monitoramento e por isso que existe a lei que protege não somente os cidadãos, mas protege os profissionais e também as empresas, né? Se todo mundo tiver certinho, fazendo tudo certinho ali, não tá correndo nenhum risco ali dentro daquele empreendimento, tá ok? Por isso eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links com a lei, as resoluções, o link também do site da Bepro, para quem for engenheiro de produção e quiser dar uma olhada nos tópicos da engenharia de produção. Em breve aqui no nosso canal vai ter uma série sobre explicando cada um dos segmentos de atuação de um engenheiro de produção, para deixar bem claro isso, porque eu acredito que de todas as profissões, justamente o engenheiro de produção é o que mais as pessoas têm dúvida a respeito do que caracteriza uma atividade de engenharia de produção. E é isso aí, gente. Não se esquece de dar o like no vídeo se você gostou. Não se esquece de inscrever no nosso canal, de ativar o sininho. E muito obrigada por você estar aqui comigo, assistindo esse vídeo até o final. E se você tiver qualquer dúvida, pode deixar um comentário para mim, que eu sempre respondo. E respondo até bem grandes, as respostas normalmente são bem grandes. Eu explico tudo direitinho, bem detalhadinho. Eu sempre tento responder as dúvidas de uma maneira bem certinha, para que não fique nada faltando para vocês, tá bom? Então é isso, muito obrigada e a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Por isso eu vou deixar